provável que o que mais importa seja o impacto de um ambiente mutável, nossa dieta e estilo de vida, por exemplo, no funcionamento dos nossos genes. Nossa outra explicação favorita é a do metabolismo lento. Não preciso controlar o que como porque tenho um metabolismo acelerado. Deve ser um dos comentários mais irritantes que uma pessoa magra pode fazer. Só que isso não tem qualquer base científica. O metabolismo lento, ou em termos mais corretos, uma taxa metabólica basal baixa, significa que a pessoa gasta relativamente pouca energia quando não está fazendo nada, não está se mexendo nem assistindo à TV, nem fazendo contas de cabeça. As taxas metabólicas variam de pessoa para pessoa, mas o metabolismo das que são obesas é mais rápido, e não mais devagar, do que as que são magras. É simples, é necessário gastar mais energia para um corpo grande funcionar do que para um pequeno. Assim, se a genética e as taxas metabólicas basais não estão por trás da epidemia de obesidade, e a quantidade de comida e exercício físico não explica por completo o aumento coletivo de peso, qual a solução? Como muitas pessoas, Nikhil Durandar queria saber se algum fator desconhecido estaria em jogo. A possibilidade de que um vírus pudesse estar causando ou aumentando a obesidade em certas pessoas passou por sua cabeça. Ele submeteu 52 de seus pacientes humanos a exames em busca de anticorpos ao vírus dos frangos. Queria encontrar algum sinal de que já tivessem sido infectados. Para sua surpresa, os 10 pacientes mais obesos haviam tido contato com o vírus. Durandar então se decidiu, em vez de tratar a obesidade, começaria a pesquisar suas causas. Alcançamos o ponto na história humana em que consideramos, ao menos no Reino Unido, que remodelar e redirecionar o sistema digestivo que a evolução nos deu é a melhor forma de nos impedir de comer até a morte. Parece que bandas gástricas e cirurgias de redução do estômago, por impedirem que as pessoas consumam tudo aquilo que seu cérebro e seu corpo pedem, são os meios mais eficazes e baratos para determos a epidemia de obesidade e suas consequências para a saúde coletiva. Se dietas e exercícios são tão inúteis que a redução de estômago é nossa única esperança para perder peso, o que isso nos diz sobre a aplicação direta das leis da física, ingestão de energia menos energia gasta igual a energia armazenada, a nós, animais governados pelas leis bioquímicas? De acordo com o que estamos começando a descobrir, a questão não é tão simples. Como mostram os pássaros da espécie Sylvia Boreal e muitos mamíferos hibernantes, administrar o peso envolve mais do que contar calorias. Seguir um sistema simples de o que entra tem que sair para atingir o equilíbrio energético do corpo é ignorar as complexidades da nutrição, da regulação do apetite e do armazenamento de energia. Como disse certa vez George Bray, um médico que vem pesquisando a obesidade desde o início da epidemia, obesidade não é ciência de foguetes, é algo bem mais complicado. 2500 anos atrás, Hipócrates, o pai da medicina moderna, acreditava que todas as doenças começavam no intestino. Pouco sabia ele sobre a anatomia do intestino, quanto mais sobre os 100 trilhões de micróbios que vivem ali, mas, como podemos constatar 2 milênios depois, Hipócrates tinha descoberto algo importante. Naquela época, a obesidade era algo relativamente incomum, assim como outra doença do século XXI que tem sua origem no intestino, a síndrome do intestino irritável, SI. É com essa doença das mais desagradáveis que nossos micróbios entram em cena. Na primeira semana de maio de 2000, uma chuva fora de época inundou a cidade rural de Walkerton, no Canadá. Passadas as tempestades, os moradores do local começaram a adoecer a centenas. Com cada vez mais gente desenvolvendo gastroenterite e diarreia sanguinolenta. As autoridades resolveram examinar o suprimento de água e acabaram descobrindo que a empresa de abastecimento vinha ocultando havia dias. A água potável da cidade estava contaminada por uma cepa mortal de E. coli. Logo foi descoberto que os dirigentes da empresa sabiam havia semanas que o sistema de cloração de um dos poços da cidade estava quebrado. Durante as chuvas, a negligência deles permitiu que resíduos de esterco das fazendas contaminassem o suprimento de água. Um dia depois de revelada a contaminação, 3 adultos e um bebê morreram. Nas semanas seguintes, 3 outras pessoas sucumbiram. No total, metade da população de 5.000 habitantes de Walkerton foi infectada em poucas semanas. Embora o suprimento de água tenha sido rapidamente saneado, a história não terminou por aí para muitos dos que haviam adoecido. A diarreia e as cólicas continuavam aparecendo. 2 anos depois, 1/3 dos afetados continuava doente, haviam desenvolvido SI pós-infecciosa, e mais de metade ainda sofria 8 anos após o temporal. Como novas vítimas da SI, esses desafortunados moradores de Walkerton se juntaram à crescente legião de ocidentais cujo intestino governa a vida. Para a maioria dos que têm esse distúrbio, dores abdominais fortes e surtos imprevisíveis de diarreia limitam a liberdade de seus dias. Para outros, ocorre o oposto, a prisão de ventre e a dor que a acompanha pode chegar a durar dias e às vezes semanas seguidas. Ao menos diz o gastroenterologista britânico Peter Vorvel daqueles com prisão de ventre, esses pacientes podem sair de casa. Para uma minoria, a dupla dificuldade de ter que enfrentar tanta diarreia quanto a prisão de ventre torna sua vida diária particularmente imprevisível. O problema é que, embora quase 1 entre cada 5 ocidentais, na maioria mulheres, tenha sua vida prejudicada por essa doença, não sabemos ao certo em que ela consiste. Que não é normal, nós já temos certeza. A palavra irritável oculta o impacto da SI no dia a dia de suas vítimas. A redução da qualidade de vida costuma ser considerada ainda mais impactante do que a de pacientes em diálise renal e diabéticos insulino-dependentes. Talvez pelo desespero de não saber o que está errado nem como consertar a situação. A disseminação da SI é uma pandemia global silenciosa. 1 em cada 10 visitas ao médico está ligada à doença, e os gastroenterologistas vivem ocupados pelo fluxo constante de vítimas que constituem metade de seus pacientes. Nos Estados Unidos, a SI leva 3 milhões de visitas ao médico, 2,2 milhões de receitas e 100 mil visitas a hospitais todos os anos. Mas nos calamos a respeito disso. Afinal, ninguém quer falar sobre diarreia. Sua causa, porém, permanece um mistério. Enquanto o cólon de uma vítima de doença inflamatória intestinal estaria coberto de úlceras, o intestino de pessoas com SI é tão rosado e normal quanto o de uma pessoa saudável. Essa carência de sinais físicos fez com que a SI fosse taxada como um transtorno puramente mental. Embora para a maioria das vítimas a doença se agrave quando estão estressadas. É pouco provável que o estresse sozinho seja a única causa de uma doença tão persistente. A proporção espantosa de pessoas com SI merece uma explicação. Não passamos por milhões de anos de evolução apenas para termos que estar o tempo todo a 30 segundos de algum banheiro. Uma pista pode ser encontrada na tragédia de Walkerton. As pessoas que desenvolveram a SI após o incidente de contaminação da água não são as únicas a relacionarem sua doença a algum tipo de infecção gastrointestinal. Cerca de 1/3 dos pacientes atribui o início de seus problemas intestinais a algum episódio de intoxicação alimentar ou algo parecido, que aparentemente nunca passava.
A diarreia do viajante costuma ser o início. Pessoas que contraem alguma bactéria no exterior têm 7 vezes mais chances de desenvolver a SI. Mas fazer exames em busca do micro-organismo original costuma se revelar infrutífero. Essas pessoas já não estão sofrendo da gastroenterite propriamente dita. É como se a infecção original tivesse desarranjado os moradores normais do intestino. Para outros, o início de sua SI coincide não com uma infecção, mas com um tratamento à base de antibióticos. A diarreia é um efeito colateral comum da ingestão de certos antibióticos, que para alguns pacientes, continua a acompanhá-los bem depois de encerrada a medicação. Existe aí um paradoxo, porém, já que antibióticos também podem ser usados para tratar a SI, aparentemente adiando o retorno do problema por semanas ou meses. Então, o que está acontecendo? Essas pistas, a gastroenterite e os antibióticos, apontam para um tema comum, que uma perturbação de curto prazo aos micróbios do intestino pode ter efeitos duradouros na composição da microbiota. Imagine uma floresta virgem, verdejante e densa com vida. Insetos governam o subterrâneo e primatas saltam das copas das árvores. Observe os lenhadores chegando, derrubando a infraestrutura folhosa da floresta, fixada há milênios, com suas serras elétricas e terraplenando o resto. Imagine que uma erva invada o local, talvez tendo pegado carona nas rodas das escavadeiras, e depois expulse as plantas nativas à medida que se estabelece. Após algum tempo, a floresta voltará a crescer, mas não será mais o mesmo habitat virgem, complexo e intacto de antes. A diversidade haverá diminuído, as espécies terão morrido. A vegetação invasora terá se consolidado. Para o ecossistema complexo do intestino, numa escala 1 milhão de vezes menor, esse princípio continua valendo. As serras elétricas de antibióticos e patógenos invasivos destroem a teia de vida que forjou um equilíbrio por meio de incontáveis interações sutis. Se a destruição for suficientemente extensa, o sistema não será capaz de se recuperar, e em vez disso, entrará em colapso. Na floresta tropical, isso significa a destruição do habitat. No corpo, desbiose, um desequilíbrio prejudicial da microbiota. Antibióticos e infecções não são as únicas causas da desbiose. Uma dieta pouco saudável ou um medicamento muito forte podem ter o mesmo efeito, destruindo o equilíbrio entre as espécies microbianas e reduzindo sua diversidade. A desbiose, sob qualquer forma, está no núcleo das doenças do século XXI, tanto as que começam e terminam no intestino como a SI, quanto aquelas que afetam órgãos e sistemas no corpo inteiro. Na SI, o impacto dos antibióticos e da gastroenterite sugere que a diarreia e a prisão de ventre crônicas podem ter suas raízes na desbiose do intestino. Através do sequenciamento do DNA, você pode descobrir quais espécies vivem no intestino de alguém e qual a prevalência de cada uma. Ao comparar vítimas da SI com pessoas saudáveis, nota-se que a maioria dos portadores de SI possuem uma microbiota bem diferente daquela de quem é saudável. Alguns pacientes com SI, porém, possuem uma microbiota que não difere das outras pessoas. Esses pacientes tendem a relatar que se sentem deprimidos, o que pode indicar que, para um pequeno subgrupo de vítimas da SI, a doença psicológica é sua causa, enquanto para outras, a desbiose é a causa principal, e o estresse apenas funciona como fator agravante. Algumas pesquisas encontraram diferenças na composição da microbiota, dependendo do tipo de SI que as vítimas com desbiose sofrem. Pacientes que se queixavam de se sentirem inchados e empanturrados rapidamente ao comer possuíam níveis maiores de cianobacteria, enquanto aqueles que experimentavam muita dor tinham uma quantidade maior de proteobacteria. No intestino de pacientes com prisão de ventre, havia uma comunidade de 17 grupos bacterianos em quantidade maior do que o normal. Outros estudos descobriram não apenas uma alteração na composição da microbiota, mas também que ela é muito estável se comparada à de pessoas saudáveis, cujos diferentes grupos de bactérias aumentam e diminuem ao longo do tempo. Em retrospecto, pode parecer previsível que a SI seja uma consequência provável de intestinos irritados pelos micróbios errados. Como um desdobramento lógico, isso é altamente plausível, de um surto rápido de diarreia causada por bactérias na água ou frango mal cozido à disfunção crônica do intestino, tudo porque as bactérias do intestino se desequilibraram. Mas, enquanto uma diarreia comum pode com frequência ser atribuída a uma bactéria patogênica específica, por exemplo, Campylobacter jejuni no caso da intoxicação alimentar por frango cru, a SI não pode ser atribuída a um micro-organismo maligno específico. Pelo contrário, essa condição parece estar ligada à presença relativa das bactérias normalmente amigáveis. Talvez por números insuficientes de uma variedade ou excesso de outra. Ou mesmo uma espécie que se comporta bem sob circunstâncias normais, mas se torna malévola quando tem a chance de assumir o controle. Se a comunidade encontrada na flora intestinal de pacientes que sofrem de SI não tem nenhum protagonista abertamente infeccioso, como a desbiose pode causar tamanho tumulto no funcionamento do intestino? Os mesmos grupos de bactérias presentes no intestino de uma pessoa com SI parecem estar presentes no de pessoas saudáveis. Então, como meras mudanças em suas quantidades podem ser os responsáveis pela doença? No momento, os cientistas médicos ainda não conseguem responder a essa questão, mas alguns estudos nos deram pistas interessantes. Embora o intestino